Alô, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, paz seja com todos, né? Vamos continuar aí com a nossa meditaçãozinha, né? Amém? Depois eu queria que os irmãos ou as irmãs aí dessem um retorno acerca dessas coisas que eu estou falando, certo? Porque, na verdade, o que eu estou falando agora, eu publiquei aí duas literaturas aí, né? Certo? Aí eu quero saber se os irmãos estão conseguindo ler essas duas literaturas aí. Uma é minha e a outra é do o Sivaldo lá do Espírito Santo, que a gente vai falar também sobre ele, né, na continuação aqui, tá certo? Então, continuando aí com o primeiro documento, né, que são os ensinos estranhos que apareceram no nosso meio, nós paramos aqui no item 10, não é isso? E o item 10 aqui ele fala sobre os rudimentos da doutrina apostólica, né? Então, quais são os rudimentos da doutrina apostólica? Vamos ver rapidamente aqui, né? Alguns textos que estão aí exatamente no documento, só para a gente exatamente tecer alguns comentários aí, tá certo? Então, o primeiro documento, vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Então, o rudimento, os primeiros rudimentos são as primeiras obras, né? Primeiro, os rudimentos são as primeiras obras, né? É o arrependimento dos pecados, né? É o batismo, e é exatamente a gente se tornar nova criatura, né? Se transformar em novas criaturas, não é isso? Então, aqui no capítulo 2, né, de Atos dos Apóstolos, no versículo 37, está escrito o quê, ó? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então está aqui, né, o rudimento, ó, arrependimento dos pecados, né? Batismo em nome do Senhor Jesus, certo? Para o perdão dos pecados, receber o dom do Espírito Santo e agora partir para exatamente, né, tornar uma nova criatura, certo? Aí nós vamos lá para Hebreus, para nós vermos aqui, né? Hebreus no capítulo 6, versículo 1. Só para lembrar a todos nós aí do que nós estamos falando. Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então aqui o apóstolo, né, ele está tratando outras coisas aqui como rudimentos, não é isso? Certo? Ele diz assim, ó, vamos deixar então os rudimentos da doutrina de Cristo, certo? E vamos prosseguir para a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas, arrependimento, e da fé em Deus, a doutrina dos batismos, olha aí, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir, né? Quer dizer que isso não a perfeição não depende de nós, depende também de Deus, né? Porque na verdade ele vai conduzir a igreja pelos caminhos que ele quer que a igreja ande. Então, meus irmãos, aqui, ó,
os irmãos aí que nos abandonaram, né? Eles entendem esse versículo aqui, o 6:1, que diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, aí eles estão entendendo que é para a gente deixar os rudimentos. Por isso é que eles estão com essa conversa aí de que não existe mais nada para fazer, né? De que não há batismo, né? De que não há ceia, de que não há reunião, não há ajuntamento. Então não deve haver também, né? Certo? Arrependimento dos pecados. Não deve haver também fé em Deus, né? Certo? Não deve haver imposição de mão, não deve haver ressurreição dos mortos e não deve haver juízo final. Quer dizer, isso aqui eles ainda não negaram ainda não, né? Pelo menos eu não vi eles negando o juízo eterno. Mas a ressurreição eles já negaram, né? A gente viu aí num dos itens aí que eles estão negando a ressurreição dos mortos. Não propriamente a ressurreição dos mortos, mas negando o que está escrito, como ela vai ser feita. Não é isso? E aí o documento aí, ele tem o item 11, nós vamos terminar aqui com ele, né? Com alguns textos aí, os irmãos depois vejam todos esses textos. Nós não vamos ver todos, né? Porque ele está falando aí o quê? Da nossa perseverança na palavra, certo? E o Hebreus também fala, né, da perseverança, em vários itens daqueles que a gente colocou ali. Então, o que o Senhor Jesus está nos convidando é para nós sermos perseverantes na doutrina, né? Vamos ser perseverantes, vamos perseverar, vamos lutar na perseverança, firmar os nossos entendimentos e perseverarmos exatamente na doutrina, né? Porque aqui em 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 2 está escrito o quê? 2:1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-vos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Então é sempre isso que a gente fala, né? O Evangelho de Deus está sempre sendo levado em combate, né? E voltando aqui para Hebreus, no capítulo 13, né? Nós vamos ver aqui ele falando o seguinte, Capítulo 13, versículo 7 até mais ou menos 11 ou 12. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha aí, quem são os nossos pastores? São os apóstolos, nossos ensinadores, né? Aí ele diz assim no 8º, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortaleça com graça, e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Certo? Então, doutrinas várias. Não deixei levar em redor por doutrinas várias. Então, ele está nos convidando para que nós sejamos o quê? Para que nós sejamos firmes e perseverantes na doutrina, né? Certo? E vamos pegar aqui Colossenses 1, né? Colossenses 1, 23, que diz o quê? – 22, né? Colossenses 1, 21 até o 23. A vós também que em outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos
e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, né? Permanecerdes fundados na fé. Esse é o convite que ele está fazendo para nós, né, irmãos? Vamos permanecer firmes na fé, né? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente vai ser o mesmo. A palavra vai ser a mesma, né? Não há mudança, certo? E vamos parar por aqui, né? Amanhã a gente retoma aí. Paz seja com todos e amém, né?